Boa tarde, meninas. Aqui em São Paulo, a gente tá com um tempo um bocadinho nublado. E aí, eu tirei a tarde desse domingo para poder arrumar as minhas faixas, que eu separo elas por cores e por tamanho. Eis que abro a minha caixa de faixas de 2 polegadas e meia, né? 6 centímetros e meio. E comecei a ver essas combinações de cores. Aí, não aguentei. E fui costurar. Parei de ajeitar e fui costurar. Então, eu costurei, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui, que ela tem mais ou menos uns 50 centímetros, tá? De comprimento. E cada uma delas tem 6 centímetros e meio, ou 2 polegadas e meia. Eu fiz a mesma coisa. Aqui é o meu tecido borro, que eu tinha um pedaço. Aqui é o da coleção estonado floral, o verde e o marrom também. Costurei uma na outra e fui cortando elas em 6 centímetros e meio. Aí, vou mostrar pra vocês a aventura agora da tarde, trabalhando com essas faixas. Olha aqui já, prontinho. Mas vou mostrar no vídeo como é que eu fiz tudo isso, tá bom? Essa foi uma pequena. Eles estariam assim na faixa. Então, depois de passar, eu fui cortando aqui, ó, a cada 6 centímetros e meio. E agora, eu vou começar a costurar. Deixa eu separar aqui por cor. Eu cortei 4 de cada, não sei se vai ser suficiente. Mas se não for, depois a gente corta mais. Eu vou começar a intercalar eles. Vou colocar aqui. Ora, numa posição, ora em outra, o tecido terrazo. Então, vou colocar aqui o marrom, o meu borro, o verde, volto aqui repetindo o marrom. Pra cima agora. Até eu finalizar o tamanho que eu quero pro meu pano de prato. Vamos lá? Eu não vou estar muito preocupada com o tamanho do pano de prato que eu vou colocar, tá? Eu quero que fica ele por inteiro, sem corte nos meus quadradinhos, nas pontas. Então, primeiro eu vou costurar e depois eu vou cortar o pano de prato. Então, aqui, ó, mostrando pra vocês, eu tô juntando as costuras, jogando uma costura pra um lado, outra pro outro lado. Tá? Pra gente encontrar certinho aqui os tecidos. E vou costurando eles até o tamanho que eu quero. Vamos ver se ficou bonitinho os encontros? Perfeitinho, hein? Agora, eu venho com o verdinho, encosto aqui, costura com costura. E vamos costurar 1/4 de polegada ou um pé de máquina. As máquinas industrial, o pezinho já é 1/4 de polegada. Já nas nossas máquinas domésticas, você tem, em geral, ele vem com o pé para costura mesmo. Ah, ficou errado, gente. Falei para vocês de colocar, quando fui pra máquina, coloquei errado. Vamos desmanchar aqui. E colocar do ladinho certo. Eu quero meu terraço pra cima. Vou encostar aqui, vou costurar de novo. Vamos ver?
Agora sim, agora ficou certinho. Agora eu vou repetir o marronzinho, ó. Venho com o marrom aqui. E vou fazer isso até dar o tamanho que eu desejo pro meu pano de prato. Tem gente que faz pano de prato com 55, tem gente que faz pano de prato com 50. Aí, cada uma faz do tamanho que achar melhor. Eu, por exemplo, tenho um fogão de 6 bocas. Então, se for um pano de prato que eu quero enfeitar o meu fogão, eu faço de 55. Se for um pano de prato para colocar no suporte de louça, aí eu faço ele com 50. Agora, eu vou repetir. Esse daqui que tem o gorro. Eu tinha costurado esse aqui, ó, vou até separar. Eu tinha colocado ele com verde também, mas eu achei que ia ficar muitas cores, eu não queria que ficasse tantas cores assim. Então, deixa eu achar aqui, agora esse. Vou colocar ele aqui. De vez em quando, vocês vão ouvir aí, estar passando helicóptero. Eu não tô gravando. Na hora que eu tô gravando, mas é assim mesmo, gente. Não tem como, não tem uma vez que eu não começo a gravar que não passa um helicóptero. Acho que eles adivinham que eu tô gravando. Vou repetir agora o verdinho. E agora o marrom novamente. Será que eu tenho mais algum cortado aqui? Tenho. Deixa eu separar os verdinhos, tem mais 2. Olha que eu estou apostando que os 4 já vai dar o tamanho que eu quero. Esse barradinho aqui, vocês também podem estar fazendo para colocar numa toalha de rosto, numa toalha de banho. Eu confesso para vocês que a minha casa é cheinha de produtos de patchwork. Uma hora eu vou estar filmando a casa para mostrar para vocês. Eu tenho almofada, as capas dos sofás, os tapetes do lavabo, do meu banheiro, as minhas toalhas de banho. Olha, já tá dando aqui 48. E assim, no início eu achava que podia ficar talvez um pouco carregado, mas não, é só a gente colocar as coisas na medida certa, combinando as cores, que aí fica super bonito. Mas eu não tenho uma colcha de patchwork. Quem sabe mais pra frente eu faço uma. Eu tenho os cobre-leitos, mas não tenho colcha. Deixa eu ver quanto que já tá aqui. Olha, já deu 53. Acho que eu vou pôr mais um.
pra ver como vai ficar. Sim, vai acabar ficando agora um pano de prato com 55. Vou passar ele pra poder deixar bonitinha essas costuras todas aqui atrás, cortar o pano e dar continuidade a esse trabalho. Então, sabe que eu mudei um pouco de ideia? Eu ia fazer realmente um pano de prato, até que eu fui lá e fiquei pensando que com este tecido tão lindo, ele é um, como que eu vou dizer pra vocês? Ele parece um linho, mas ele é tecido de sacaria. Eu falei, acho que eu não quero fazer um pano de prato. Eu acho que eu quero fazer uma toalhinha pra cobrir o meu pão, ou até utilizar ele como um americano, uma toalhinha para tomar um chá, comer um pedaço de bolo, ou coisa parecida. Então, o que que eu fiz aqui? Para vocês terem uma ideia. Eu diminuí 2 quadrados, então eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9, ele tinha 11. Já costurei aqui no pano de prato, ou melhor, nesse tecido. Cortei esse tecido no meio, então, na altura de 70, eu consegui fazer 2. Agora, eu vou fazer só uma barrinha aqui, no tecido marrom, que eu vou costurar aqui, como se fosse um viés, pra gente poder virar e dar o acabamento. Porque fica muito mais difícil a gente dobrar aqui e costurar. Não fica um acabamento tão bonito, então, eu prefiro costurar essa faixa aqui. Deixa eu virar ela assim. Então, vamos costurar ela, aí nós vamos passar, vamos virar e fazer um acabamento. E depois a gente vai sair costurando toda a volta. Pra quem não sabe, eu tenho como hobby fazer pão em casa. Então, de vez em quando, eu fico postando lá no meu Instagram. Eu fazendo os pães, né? Foi uma maneira, eu acho que assim, o patchwork é hobby para algumas pessoas. Mas pra mim, além de hobby, é trabalho também. Então, a gente tem que diversificar um pouco. Então, eu diversifico fazendo macramê, que eu amo, crochê, que eu amo um pouquinho mais além do que o macramê. E como eu gosto muito de cozinhar, eu faço pão também. Então, aqui, ó, vai ficar só uma beiradinha. Eu podia até estar cortando esse restante do tecido aqui, mas eu vou deixar só uma beiradinha para fazer como se fosse um viés, mas nesse caso um viés de tecido, né? Eu não costumo usar muito viés de algodão, aquele viés pronto. Eu prefiro de tecido. Eu acho que fica mais elegante. Para facilitar meu trabalho, eu vou passar, que eu acho que toda vez que você passa, você assenta o trabalho, não tem perigo de ficar nada errado, né? Nem torto, nem nada. Deixa eu passar. Pronto, agora eu vou costurar. Eu não vou costurar em cima aqui da minha faixa marrom, porque eu também não estou com uma linha marrom na máquina. Eu vou costurar bem rente a ela. Então, como eu vou costurar rente a ela, eu vou um pouquinho mais devagar com a máquina, para poder caprichar nesse acabamento, né?
Eu não sei se alguma de vocês fazem pão em casa, mas fazer pão em casa é viciante, né? Agora, aqui em casa, ninguém mais quer comer o pão que não seja feito em casa. Deixa eu trocar minha bobina, porque acabou a bobina. O pessoal fala que acabar a linha da bobina é o terror da costureira. Posso falar? Não acho. É só trocar. Eu tenho o costume de já trocar e já deixar uma outra bobina enchendo aqui na máquina. Vou começar daqui de novo, porque esse pedacinho não costurou. Eu acho que é se estressar por pouca coisa, né, gente? Porque é só deixar uma bem bonitinha, uma bobina já cheinha, que fica tudo bem. Aqui pegou um pouquinho, depois eu vou desmanchar e costurar esse pedaço de novo. Aqui eu vou dobrar e fazer toda a lateral do meu pano. Dessa vez eu não vou passar, vou utilizar aqui da minha prática em fazer isso. Afinal de contas, são muitos anos fazendo isso. Então, a gente já vai desenvolver uma certa prática. Eu faço primeiro as laterais, aí depois eu fecho a parte de cima. Deixa eu cortar esse excesso. Mas vocês podem estar alfinetando, passando ao ferro. Eu vi algumas pessoas colocando cola. Façam aquilo que vocês acharem melhor fazer. Aquilo que ajuda vocês a ter um acabamento da maneira que vocês gostam. Eu acho que muitas coisas não tem certo e errado. Tem eu gosto ou não gosto de fazer dessa maneira, eu me adapto ou não me adapto a fazer dessa maneira. Então, eu, por exemplo, já falei em alguns vídeos para vocês, eu não gosto de usar alfinete. É raro eu usar alfinete. Só quando é estritamente necessário, porque eu fico me espetando e isso me irrita, me dá um desconforto. Então, eu vou tentando fazer da maneira melhor para mim. Gente, eu tenho um certo toque de cortar as linhas. Eu não gosto de deixar para cortar depois. Eu gosto de ir fazendo e já cortando. Porque eu acho que às vezes você pode esquecer depois e fica feio o trabalho com as linhas aparecendo. Acho que deve ser toque. Prontinho, aqui está um pano novo para me cobrir o meu pão. Quem quiser pode também utilizar ele como americano, mas ó, outra linha aqui, ó. Aqui, ó, eu vou melhorar esse acabamento, porque eu não gostei. Mas aqui está o meu pano rapidinho que eu fiz nesse domingo chuvoso aqui em São Paulo. Espero que vocês tenham gostado.
e façam para vocês também.